Boa noite, meus caros. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida com relação aos assuntos anteriores? Algo que possa ser rápido de responder? Bem, parece que não, né? Então, vamos começar aqui. Então, hoje, finalmente, a gente vai começar a falar sobre logaritmos, exponenciais, etc. Certo? E aí a gente vai usar essa edição, a edição mais nova do livro, e a gente vai usar o volume 2. Certo? Bom, nesse volume 2 aí nós temos os capítulos de potências e raízes, função exponencial, logaritmos, funções logarítmicas, funções exponenciais também, né? Certo? Equações exponenciais logarítmicas e inequações. Logaritmos decimais é uma coisa que sobre a qual eu não vou falar, não. Certo? A não ser que eu fale alguma coisa a nível mais de curiosidade, não de assunto para uma prova, né? Então, vamos lá. Hoje vamos falar desse capítulo 1. Depois da aula que eu dei de tarde, eu vi que ficaria muito pesado se eu já fizesse o capítulo 1 e 2 de cara, certo? Porque existem algumas coisinhas que devem ser conversadas aqui a respeito de potências e raízes e que requerem talvez um pouco de tempo. Mas vamos lá. Vamos ao capítulo 1. Então, capítulo 1, primeiro tópico aí é potência com expoente natural. Qual é a ideia? Ó? A gente vai fazer potência com expoente natural, depois com expoente inteiro, depois com expoente racional e finalmente chegar em expoente real. Tá certo? Vocês provavelmente vão reparar que a dificuldade técnica, vamos dizer assim, de chegar em expoente real é grande. Por enquanto, para expoente natural, a definição é simplesmente isso daqui. Se você define dado o número a diferente de zero, né, você vai definir que a elevado a zero é igual a 1 e que a enésima potência de a nada mais é do que a potência anterior vezes a, certo? Então, a elevado a n é igual a elevado a n menos 1 vezes a, para todo n maior ou igual a 1. Beleza? Essa é uma definição que a gente chama de definição recursiva ou definição indutiva. Recursiva porque na hora de definir a enésima coisa, você usa a enésima menos 1, né? A n menos 1ésima, certo? Para definir uma certa coisa, você usa a anterior. Beleza? Então, ó, com base nessa definição, a gente tem coisa do tipo a elevado a 1 vai ser igual a elevado a zero vezes a, só que a elevado a zero vale 1, e aí 1 vezes a é igual a a. Então, veja que é uma consequência da definição que a elevado a 1 é o próprio a. Beleza? E aí o a ao quadrado, como é que fica? A ao quadrado vai ser igual a elevado a 1 vezes a, que é igual a elevado a a. Por quê? Porque a elevado a 1
é igual a A, né? Então, substituindo aqui, ó, esse cara por esse, você tem isso daí, beleza? E A ao cubo, o que é que vai ser? Vai ser A ao quadrado vezes A, só que A ao quadrado, como já foi calculado anteriormente, é igual a A vezes A, tá aqui, certo? E aí, você obtém essa expressão aqui, certo? Então, por isso que a gente diz que, né, quando o expoente é um número natural, basta você fazer a base multiplicada por ela mesma n vezes, na hora de calcular a elevado a n. Tranquilo? Aí segue mais exemplos. 3 elevado a zero igual a 1, menos 2 elevado a zero igual a 1, 5 elevado a 1 igual a 5 e assim por diante. Beleza? E aí segue mais exemplos, 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 exemplos. Agora a gente chega nas propriedades. As propriedades, provavelmente vocês já conhecem essas propriedades, mas vale recapitular elas aqui. O que é que está dizendo as propriedades? O que essas propriedades nos dizem? A primeira propriedade está nos dizendo que produto de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. É isso que a gente tem. Então, se você tivesse, por exemplo, 2 ao cubo, sei lá, 2 ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência, isso vai ficar 2 elevado a 8, certo? Que é só repetir a base e somar os expoentes, beleza? É o que essa primeira propriedade está nos dizendo. Esta segunda propriedade está nos dizendo que se você tiver um quociente de potências, você repete a base e subtrai os expoentes. Aqui vale ressaltar que o m, esse cara, é maior ou igual a esse daqui, certo? Porque como a gente ainda está no contexto dos números naturais, esse expoente aqui tem que ser um número natural. Beleza? Por isso que ele pede que o m seja maior ou igual a n. Próxima propriedade é, se você tiver uma potência de um produto, isso vai ser igual a o produto das potências, tá certo? Uma potência de um certo quociente vai ficar igual ao quociente dessas potências. E aqui é potência de potência, certo? Uma potência de potência, você faz o quê? Você repete a base e multiplica os expoentes. Beleza? Estas são as propriedades da potenciação aí. Aqui, claro, com expoente natural. Mas, ao final da aula, a gente vai ver que, de fato, essas propriedades continuam sendo verdadeiras, mesmo que os expoentes sejam números reais. Certo? Bom, a demonstração dessas propriedades é feita por indução, certo? Ele vai fazer por indução sobre n. E aí, o que Deixa eu explicar aqui. Provar que essa igualdade é verdadeira para todo mn significa você fixar m e fazer indução sobre n. Numa demonstração por indução a gente faz isso, né? E aí demonstrar que essa igualdade é verdadeira para todo n por indução significa provar que ela é verdadeira se no lugar do n eu colocar o número 0, certo? E depois, supondo que essa igualdade aqui é verdadeira, eu vou provar que ela continua sendo verdadeira se no lugar do n eu colocar n mais 1. Beleza? Então, vamos fazer essa demonstração aqui por indução. Então, vamos lá. Ó. Eu quero provar que a elevado a m mais ou vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Eu quero provar que isso é verdade qualquer que seja o n. Certo? Então, vamos lá. Ó. Primeiro passo. Se no lugar do n eu colocar o 0, a pergunta é se isso daqui vai acontecer. Ó. Certo? Aí vamos lá. Ó. A elevado a m vezes a elevado a 0 vai ser igual a
elevado a m vezes 1, que é igual a elevado a m, certo? Por que que eu estou dizendo isso? Porque isso daqui é igual a isso daqui por definição, certo? E m é igual a m mais zero, né? Então, vou ter isso daqui. Então, repare que, de fato, isso daqui é igual a isso aqui, ó. Certo? Beleza? Esse cara é igual a esse, ou seja, isso daqui de fato ocorre. Ou seja, essa igualdade aqui ela é verdadeira para n igual a zero. Compreendido? Agora a gente vai fazer o quê? Suponha que a elevado a m mais n, desculpe, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Mostremos que a elevado a m vezes a elevado a n mais 1 é igual a elevado a m mais n mais 1. Certo? É isso que a gente quer provar. Então, vamos lá. Eu vou supor que isso aqui é verdadeiro. Certo? Então, vamos lá. Quero provar essa igualdade. Então, a elevado a m vezes a elevado a n mais 1, isso daqui vai ser igual a elevado a m vezes a elevado a n vezes a. Eu estou usando a definição disso aqui, ó. O que que é isso daqui? É a potência anterior vezes a. Tá certo? Esse cara igual a esse aqui, ó. A multiplicação, ela é associativa. Então, posso escrever o quê? A elevado a m vezes a elevado a n vezes a. Não é isso? E agora eu vou usar o quê? Que esse cara é igual a quem? A elevado a m mais n, né? Certo? Eu estou usando isso aqui, ó. Tranquilo? Sim ou não? Sim, professor. Então, prosseguindo. Bom, usando agora a definição, o que é isso daqui? Se eu pego uma certa potência de A e multiplico pelo próprio A, eu vou obter o quê? O valor de A elevado a essa potência mais 1, por definição, certo? E isso daqui, por sua vez, nada mais é do que A elevado a m mais n mais 1, porque a soma de números naturais é associativa, certo? Ou seja, essas duas coisas aqui são iguais. Beleza? Então, o que está rolando aqui? Ó? Se eu faço esse produto, o resultado está dando isso daqui. Ou seja, eu realmente estou verificando que é verdadeira esta igualdade aqui, ó. Certo? E aí, se eu provo que uma determinada propriedade é verdadeira para n, e da hipótese dela ser verdadeira para n, eu provar que ela é verdadeira para n mais 1, então essa propriedade é verdadeira para todo n. Certo? Isso é uma demonstração por indução. Beleza? Que é o que o livro vai fazer aqui. Certo? Ele vai provar ó, que se n for igual a zero, beleza, a propriedade é verdadeira. Aí ele vai provar que para n igual a p, aqui é uma outra forma de escrever, certo? Ele vai supor que é verdadeira para n igual a p, ou seja, vai supor que isso daqui é verdade e vai tentar provar que ela continua verdadeira para n igual a p mais 1. Ou seja, provar que isso daqui é verdade. Aí como é que ele faz essa prova? Ele começa fazendo essa continha, certo? Aí, por definição, esse cara é igual a esse daqui.
A multiplicação é associativa, então vale que o que está aqui é igual a isso daqui, certo? E aqui, ó, ele está usando esse fato, né, que é o que a gente chama de hipótese de indução. Beleza? E aí, uma determinada potência de A multiplicado pelo próprio A é igual a A elevado a essa potência mais 1. Beleza? Simples assim. E aí a demonstração das outras propriedades seguem basicamente a mesma ideia. Tá certo? Beleza? Por exemplo, essa daqui, ó. Como é que a gente faria a demonstração disso aí por indução? Então, veja. Isso daqui vai ser A vezes B. Eu quero provar por indução, então eu tenho que provar que a igualdade é verdadeira para n igual a zero. Que é, né? Porque isso daqui é igual a 1, né? Porque se A vezes B é diferente de zero, o número diferente de zero elevado a zero vai dar 1 por definição. Só que 1 é igual a 1 vezes 1, e 1 é igual a A elevado a zero, e 1 também é igual a B elevado a zero. Então, a igualdade é verdadeira para n igual a zero. Certo? Se ela for verdadeira para um certo n, por que ela vai continuar sendo verdadeira para n mais 1? Por definição, isso daqui vai ser A vezes B elevado a n vezes A vezes B, certo? Por definição, né? E aí, da hipótese de indução, ó, esse cara, né, eu estou supondo que isso aqui é verdade, esse cara é igual a elevado a n vezes B elevado a n. Beleza? E aí, como a multiplicação ela é associativa e comutativa, a gente pode escrever isso que está aqui assim, ó. Beleza? Usando a associatividade e comutatividade do produto. E aí, isso daqui, por definição, é A elevado a n mais 1. E isso daqui, por definição, é B elevado a n mais 1. Então, veja que a propriedade continua verdadeira se o expoente for igual a n mais 1. Se for verdade para n, então é verdade para n mais 1. Então, é verdadeira para todo n. Beleza? Isso foi uma prova por indução. Bom, então, depois vocês dêem uma olhada na demonstração das demais propriedades. Beleza? As demonstrações estão todas aqui e são demonstrações simples. Então, na definição da potência de A, a gente tem a seguinte coisa. A base, como ele está falando aqui, né? A base A, ela pode ser um número real que é positivo, nulo ou negativo. E aí o que acontece com A elevado a n? No primeiro caso, se a base for igual a zero, então 0 elevado a n é igual a zero para qualquer n maior ou igual a 1. Beleza? No segundo caso, se o A for positivo, então a enésima potência também vai ser positiva. Isso é uma coisa que a gente pode provar por indução também. Certo? Basicamente, a ideia é que, primeiro, né? Se n for igual a zero, o resultado vai ser igual a 1, que é positivo, né? A gente está supondo que A é positivo, beleza? Então, primeira coisa, para n igual a zero, é verdade que a potência n é positiva. Suponha que A elevado a n é positivo. Mostremos que A elevado a n mais 1 também é positivo. E aí por que vai ser positivo? Porque A elevado a n mais 1 é igual a A elevado a n vezes A, certo?
E aí, como esse cara daqui, ele é positivo, e a gente está supondo que esse daqui também é positivo, né? O produto de dois caras que são positivos é positivo. Então, se for verdade que isso daqui é positivo, vai ser verdade que isso também vai ser positivo, tá certo? E aí, conclusão é que isso daqui é positivo, qualquer que seja o n natural, né? Quando A é positivo, né? Beleza? E no caso do A ser negativo, se A for negativo, aí a gente vai ter alguns casos. Quais são esses casos? A elevado a n vou botar assim, né? A elevado a n vai ser positivo se n é par e vai ser negativo se n for um número ímpar. Certo? É o que ele coloca aqui, ó. No caso do expoente ser um número ímpar, ou número par, o resultado vai ser positivo. No caso do expoente ser um número ímpar, o resultado vai ser negativo. Beleza? Tranquilo? Isso é o que ele está dizendo aqui no terceiro caso. A demonstração pode ser que fique para vocês como exercício. Não é difícil, não. Então, por exemplo, para provar isso daqui, ó, que A elevado a 2n eu vou fazer só esse caso aí, vocês fazem... Aliás, eu vou fazer o caso de baixo. E vocês depois fazem o caso de cima, certo? Vou fazer esse daqui, ó. Vamos lá. Eu estou supondo que A é negativo. E eu quero provar que A elevado a 2n mais 1, isso é negativo. Beleza? Então, primeira coisa, ó, para n igual a zero. Por que que isso é verdade? Porque para n igual a zero, A elevado a 2 vezes 0 mais 1 vai ser igual a elevado a 1, que é igual a A. E como eu estou supondo que A é negativo, então isso daqui é negativo. Beleza? 2. Suponha que o resultado é verdade para n. Certo? Então, eu vou supor que A é negativo e que 2 elevado a n mais 1 também é negativo. Beleza? Vamos provar aqui. Então, provemos que A elevado a 2 vezes n mais 1 também é negativo, certo? A ideia é botar no lugar do n o n mais 1 e verificar que o resultado continua verdadeiro, beleza? Certo? Só que isso daqui é a mesma coisa que A elevado a 2n mais 2 mais 1, que é igual a 2n mais 3, beleza? Então, eu tenho que provar isso daqui. Tá certo? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Ó. Sim. A elevado a 2n mais 3 vai ser a mesma coisa que A elevado a 2n mais 1 mais 2, certo? Que é a mesma coisa que A elevado a 2n mais 1 vezes A ao quadrado. Beleza? Daí o que acontece? Ó? Eu estou supondo que isso daqui é negativo e isso daqui eu sei que é positivo, né? Beleza? Porque o número negativo, né, vezes outro é um número positivo, né? E no caso, se A é negativo, A vezes A é positivo. Então, o que a gente tem agora? O produto de um negativo por um positivo, que é negativo. Beleza? Então, ó, qualquer potência ímpar de um número negativo tem que ser um número negativo. Tá certo?
Beleza? Como eu disse, essa daqui vocês fazem depois. Então, aqui seguem mais exercícios. Eu estou pulando todos esses exercícios porque eles são muito elementares. Certo? Embora eu deva dizer disso, né? Porque ainda existem pessoas nesse universo que acham que isso daqui é verdadeiro. Certo? E cometem o absurdo de escrever isso numa prova ainda, inclusive. Certo? Isso daí não é verdade. Não para quaisquer A e B. Beleza? Não para quaisquer A e B. Se A for zero ou B for igual a zero, beleza. Isso aí vale, mas em geral não vale não. Certo? Basta você pegar, por exemplo, sei lá, 2 mais 2, isso daqui é elevado ao quadrado, isso daqui vai dar igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16, né? E 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai ser a mesma coisa que 4 mais 4, que é igual a 8. Então, impossível, né, que essas duas coisas sejam iguais. Tá certo? No conjunto dos números reais. Beleza? O que a gente sabe, na verdade, é que A mais B elevado ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, né? Certo? Então, cuidado para não escreverem esse tipo de coisa aqui. Tanto é que o exercício é, se A e B são números reais, então, em que condições nós teríamos essa igualdade aqui? Sobre que condições sobre A e B a gente precisa ter para que essa igualdade realmente seja verdadeira? É aquilo que eu disse, né? A ou B igual a zero. Zero. Mas note que o que eu disse foi, se A for igual a zero ou B igual a zero, então a igualdade vai ser verdadeira. Certo? Mas a pergunta é, se a igualdade for verdadeira, o que é que tem que acontecer com A e B? Então, ó, se essa igualdade aqui for verdadeira, então esse cara tem que ser igual a esse daqui, porque essa igualdade aqui eu já sei que é verdadeira sempre. Certo? Mas essa igualdade aqui não. Mas caso ocorra disso aqui ser verdade, então você teria esse cara igual a esse, só que aí, ó, o a quadrado cancela com a ao quadrado, b ao quadrado cancela com a ao quadrado. O que é que você tem? Zero é igual a 2 vezes AB. E disso aqui você tem que a vezes b é igual a zero, e daqui você tira que a é igual a zero ou b é igual a zero. Então, a igualdade só acontece quando a ou b é igual a zero. Não tem nenhum outro caso em que a igualdade seja verdadeira. Beleza? Esse é o exercício 7. Digamos assim, é o exercício menos trivial dos que eu pulei. Então, potência com expoente negativo. Como é que a gente define? Então, a gente tinha definido anteriormente o expoente natural, certo? Agora a gente quer definir com expoente inteiro negativo. E a definição é simples. A gente define assim, certo? Dado um número natural n, a gente vai definir a elevado a menos esse número natural como sendo 1 sobre a elevado a n. Beleza? Simplesmente isso. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 3, por definição, é 1 sobre 2 ao cubo. Que aqui, no caso, vai ser igual a 1/8. Tá certo?
Então, isso aqui, ó, definição. Tem uma coisa que eu não comentei antes, mas ninguém perguntou também, mas uma pessoa perguntou de tarde. Perguntou assim, professor, então A elevado a zero é definição, né? Definição. Mas a pergunta era no sentido de... A pergunta se deve ao seguinte fato, né? Que às vezes é comum a gente encontrar professores e até mesmo livro didático fazendo uma continha, por exemplo, A elevado a zero igual a elevado a 1 menos 1, que é igual a elevado a 1, dividido por A elevado a 1, que é A dividido por A, que é igual a 1, né? Certo? Vocês já devem ter se deparado com esse tipo de raciocínio, né? Só que isso daqui, ó, não é uma demonstração de que A elevado a zero é igual a 1, não. Certo? Isso daqui você pode considerar como se fosse, digamos assim, um argumento que justifica que faz sentido você definir A elevado a zero como sendo 1. Certo? Beleza? Mas, de todo modo, isso é definição. Esse cara igual a esse é definição. Não é uma coisa que você demonstra. Beleza? Essa conta aqui, no máximo, é para dizer que essa definição faz sentido. Tranquilo? Claro, vocês podem continuar fazendo um raciocínio como esse para mostrar aos alunos que vocês têm ou os alunos que vocês vão ter, mas vocês só não podem dizer que isso é uma demonstração de que A elevado a zero é igual a 1, certo? Não digam isso. Isso aqui é definição. Beleza? Bom, voltando. Vocês estão num silêncio tão danado hoje que fica até a dúvida se estão me ouvindo mesmo. Prestando atenção, professor. Ou se estão aí só no, ou se estão aí só no automático. Tá todo mundo vivo. Tá certo. Então, vamos lá. Então, no caso do expoente negativo, então, isso, definição. Certo? Bom, com essa definição, aí segue um bocado de exemplo, de exercício, que, enfim, né? Tô pulando todos eles aí. Mas tem uma observação que é interessante, que é a seguinte. Aquela propriedade que a gente sabe que vale já para expoente natural, é uma propriedade que vai continuar sendo verdadeira aqui e, nesse caso, mesmo que o expoente aqui em cima seja menor do que esse aqui embaixo, essa igualdade ainda faz sentido, porque esse expoente aqui agora, ó, ele realmente pode ser um número negativo. Tá certo? Beleza? Ele pode ser um expoente negativo. Qual é a ideia agora? A elevado a m menos n, se o m for menor do que n, então a gente vai ter que m menos n é negativo, né? Se m menos n é negativo, então n menos m é positivo, certo? Mas de qualquer forma, a gente vai ter o seguinte, né? Isso daqui nos diz que menos, deixa eu ver, menos m menos n é positivo e eu vou poder escrever a seguinte coisa. Isso daqui é igual a 1 sobre... Deixa eu pensar aqui, peraí. Fazer essa conta assim. Isso aqui... Ah, tá.
E isso daqui é igual a isso, né? Então, isso daqui vai ser igual a elevado a n menos m. E aí eu vou estar num caso em que esse cara é maior do que esse. E aí eu vou poder escrever isso assim, ó. Certo? Eu posso escrever isso, né? Então, ó, como esse expoente aqui esse expoente ele é positivo. Peraí, que eu me perdi aqui no negócio que eu estava querendo dizer e fugiu da mente. M menos N. Tá, eu estava querendo escrever isso aqui, ó. Eu estava querendo escrever isso. É porque que deu um branco aqui em minha cabeça. Pois. Tá, enfim. Isso daqui é uma coisa que a gente pode escrever, porque como é que a potência com expoente negativo foi definida? A gente definiu que A elevado a menos alguma coisa é igual a 1 sobre isso, o que é equivalente a dizer que A elevado a n é igual a 1 sobre A elevado a menos n, certo? Beleza? É a mesma coisa, certo? Então, por isso que a gente pode escrever isso aqui. Daí, o que que acontece? Se esse cara é igual a isso daqui, então esse carinha aqui, se esse é igual a esse, então isso daqui vai ser igual a isso. Mesmo no caso do m ser menor do que o n. Eu estou com a sensação de que eu falei alguma besteira, mas eu não estou conseguindo identificar aqui agora qual que é. Acho que é a cabeça meio cansada. Não estou vendo nada exatamente errado, mas tem alguma coisa que tecnicamente eu deveria ter provado. Tá, mas depois eu vejo o que que é. Certo? Também é meio que quase que irrelevante saber qual é a questão técnica ali, que me fugiu da mente. Mas essa propriedade aqui continua sendo verdadeira com os expoentes Mn, certo? Sendo de tal modo que o expoente de baixo seja maior do que o expoente de cima. Beleza? E uma outra coisa é que se o expoente for igual a zero, ou se a base for igual a zero e o expoente é um número natural diferente de zero, isso daqui é uma coisa que não tem significado. Não tem significado em que sentido? No sentido de que quando você faz zero elevado a menos n, por definição isso vai ser 1 sobre zero elevado a n, né? Se fosse uma coisa que faz sentido, você teria esse cara igual a esse, só que zero elevado a n é igual a zero. E aí o problema está aqui, ó, em dividir por zero. Certo? E aí eu quero comentar uma coisa que é a seguinte, ó. 1 dividido por zero é uma coisa que não existe. E zero dividido por zero é uma coisa que a gente chama de indeterminação. Beleza? Existem essas duas coisas aí. O que que é cada uma delas?
Por que que essa daqui a gente diz que não existe e por que que essa a gente diz que é uma indeterminação? Porque basta você pensar, de certa forma, assim, ó. Se isso daqui, se a esse resultado, né, da divisão de 1 por 0, você pudesse atribuir um resultado, beleza? Então você teria que ter que 1 é igual a x vezes 0. Você precisaria ter isso, certo? Se 1 sobre 0 for igual a um certo x, então você precisaria ter isso daqui. Só que x vezes 0 é sempre igual a 0, né? X, pensando em x como sendo um número real, certo? Então você, consequentemente, deveria ter 1 igual a 0. Então, se fosse verdade que isso daqui é igual a um certo x pertencente a R, então você teria que ter 1 igual a 0. E não é, né? Beleza? Isso aqui seria um absurdo. Certo? Então, por isso que esse cara não pode dar um resultado. Não existe um resultado para essa divisão. Beleza? Sim ou não? Bom, e essa daqui por que que a gente chama de indeterminação? Porque a ideia é a seguinte, ó. Se a gente pensar do mesmo jeito, né? Se eu atribuir a isso daqui um resultado x, então eu vou ter o quê? Que 0 teria que ser igual a x vezes 0. Sim ou não? Só que aí quando você olha para essa igualdade aqui, você pensa, pô, mas isso não é verdade? O problema é que o problema é que o problema não é só ser verdade. O problema é que isso daqui é verdade para qualquer x pertencente a R. Então, se alguém chega e diz assim, eu vou definir isso daqui como sendo 1. Aí a pessoa, não, faz sentido, né? Porque 0 é igual a 1 vezes 0. Não é? Só que aí alguém poderia chegar, por exemplo, sei lá, Jonathan poderia dizer que 0 dividido por 0 é igual a 2. E aí, quando você verifica isso aqui, ó, tá, beleza, faz sentido, né? Porque 2 vezes 0 é 0, então 0 dividido por 0 é igual a 2. Certo? Mas aí, sei lá, deixa eu ver quem mais aqui. Jorge, Alberto, poderia dizer que 0 dividido por 0 é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 0 é 0. Sim ou não? Sim. Então, o que que aconteceria? É que qualquer resultado que você quiser atribuir a isso seria uma coisa que faz sentido. Beleza? Só que isso vai criar um problema, né? Porque isso daqui deveria dar um único resultado possível, né? Porque toda conta que a gente faz, assim, a gente espera obter um único resultado para um cálculo, né, aritmético, vamos dizer assim, certo? Então, isso daqui não teria um resultado, só um resultado possível. É aí, nesse momento que você diz que não é possível determinar um resultado para 0 dividido por 0. Beleza? Pensando até usando o algoritmo de Euclides, né? Se a gente for fazer 0 dividido por 0, a gente espera o quê? Obter um certo quociente e um resto, né? E escrever 0 como sendo 0 vezes Q mais R. E aí, nesse caso, ó, o resto seria 0 e o quociente poderia ser qualquer coisa. Não é? Ou seja, não é possível determinar um quociente para essa
divisão aqui, de 0 por 0, por exemplo. Seria uma outra forma de a gente ver, certo? Mas não é possível determinar um resultado no sentido de que não existe um resultado só possível. Beleza? Não é possível determinar um resultado. É diferente do caso anterior, né? 1 dividido por 0, onde não existe resultado que possa ser atribuído. Compreenderam? Sim ou não? Sim. Essa é a diferença entre indeterminação e inexistência. Certo? Bom, uma outra observação é que, então, se você tiver um número real A e um expoente inteiro, então A elevado a n vai ser igual a 1 se o expoente é 0 e a base é um número diferente de 0. Beleza? E esse cara vai ser igual a isso daqui se o n for positivo e vai ser igual a isso daqui se o n for negativo e o a diferente de 0, claro. Beleza? As propriedades, se vocês observarem, são as mesmas. Produto de potências de mesma base repete a base e soma os expoentes. Quociente de potências, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Aqui a gente deixa de se preocupar com a questão do expoente de cima ser maior do que o de baixo, tanto faz agora. Certo? Potência de produto continua sendo produto das potências. Potência de um quociente fica o quociente dessas potências. E potência de potência repete a base e multiplica os expoentes. Beleza? Tá certo? Agora aqui, isso é verdade para A e B, ou para A diferente de 0. Isso daqui para A diferente de 0, B diferente de 0. Tudo aqui tem que ser diferente de 0, certo? As bases. Beleza? Ele coloca aqui, ó. Ele está colocando as bases diferentes de 0 porque, como o expoente agora pode ser um número negativo, se esse n aqui for, por exemplo, se esse n for negativo e o a for igual a 0, esse cara aqui não existiria, né? Porque 0 elevado a um expoente negativo não existe. Beleza? E aí do lado de cá você teria uma coisa que não existe vezes uma outra. Isso aqui é uma coisa que não existe. Tá certo? Enquanto que do lado de cá você teria 0 elevado a n, que é 0. Então você teria 0 igual a uma coisa que não existe. Tá certo? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente supõe que as bases são números diferentes de 0. Tranquilo? Bom, agora vamos à raiz enésima aritmética, ou a enésima raiz de um número A. Então, a definição é a seguinte. Dado um número real A maior ou igual a 0 e um número natural n maior ou igual a 1, a gente consegue provar que essa equação aqui, b elevado a n igual a ela tem uma única solução não negativa, que ele está chamando aqui de b, certo? De modo, né, que, enfim, é a solução dessa equação, né? Beleza? Então, se o a for um número maior ou igual a 0, então existe um único número natural, existe um único número real não nulo, b, tal que b elevado a n é igual a a. A demonstração desse fato requer umas coisas que a gente não vê na disciplina, mas vamos só assumir, por enquanto, como verdadeiro isso. Tá certo? Lembram daquilo que eu falava a respeito de raiz quadrada?
de 2, por exemplo, o que é o raiz quadrada de 2? É a única solução positiva para esta equação aqui. Certo? Considere a equação x ao quadrado igual a 2. Essa equação aqui, como o 2 ele é maior do que 0, essa equação aqui vai ter solução real, certo? E dentre as soluções reais dessa equação aqui, a solução positiva é única. Só existe uma solução positiva, certo? Aí esta solução positiva a gente representa por este símbolo aqui. Beleza? Tranquilo? E alguém pode estar se perguntando, né? Professor, por que essa equação aqui tem uma única solução? Então, vamos ver aqui. Ó. Suponha que essa equação tenha duas soluções. E que essas soluções sejam positivas. Certo? Vamos provar que o x1 e o x2 são iguais. Então, ó, se são soluções da equação e são positivas, então as duas são iguais. Isso significa o quê? Que só existe uma solução positiva. E por que isso é verdade? Ó? Se essa igualdade é verdadeira e essa igualdade também, então é verdade que x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado, não é isso? Só que isso está nos dizendo, então, que x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado, isso aqui é igual a zero. Diferença de quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Beleza? Sim ou não? Então, o que é que você tem? Um desses caras aqui vai ter que ser igual a zero. Ou isso daqui é igual a zero, ou isso daqui é igual a zero, né? Já que o produto entre eles está dando zero. Só que o que acontece? Se é verdade que x1 é positivo e x2 também, então isso daqui é positivo. Se esse daqui é positivo, então esse daqui vai ter que ser zero. Mas se x1 menos x2 é igual a zero, isso significa dizer, então, que x1 e x2 são iguais. Tá certo? Beleza? Então, essa equação aqui, ó, ela realmente possui uma única solução positiva. Veja que é diferente de dizer que tem uma única solução, certo? Ela tem mais de uma solução. Ela tem, por exemplo, x igual a menos o raiz de 2. Também é solução dessa equação, só que essa solução não é positiva, ela é negativa, certo? Ok? E o que a gente chama de raiz de 2 é esta única solução positiva. Tranquilo? No caso de raiz enésima, é a mesma ideia. Se esse cara aqui ele é maior ou igual a zero, essa equação tem uma única solução positiva. Aí essa única solução positiva, a gente vai representar por este símbolo aqui, ó. Tá certo? É isso o que o livro comenta aqui. Tá aqui, ó. A única solução positiva dessa equação aqui, ou a única solução não negativa, é justamente indicada por esse símbolo aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, ó, por que a raiz quinta de 32 é igual a 2? Por quê? Aí ele está dizendo, né? Porque 2 elevado à quinta é igual a 32, né? Mas o que ele não está dizendo é o seguinte, ó. A gente tem a equação x elevado à quinta igual a 32, beleza? Esse número aqui é positivo. Então, existe um único x positivo, tal que isso daqui é verdade. Esse x a gente representa por isso aqui.
certo? Só que, o que acontece? Se x é igual a 2, então você tem, ó, x é positivo e, além disso, 2 elevado à quinta potência também é igual a 32. Certo? Então, o que é que você está dizendo aqui? Ó? O que é que a gente está verificando? Que esta equação tem duas soluções positivas. Uma representada por isso, e a outra, o número 2. Só que essa equação ela tem uma única solução positiva. Se tem uma única solução positiva, então é porque, na verdade, o 2 e a raiz quinta do 32 são iguais. É por isso que ele está dizendo isso aí, ó, que a raiz quinta de 32 é igual a 2. Certo? Beleza? Essa daqui, por definição, é a solução positiva da equação x elevado à quinta igual a 32, só que o 2 também elevado à quinta potência dá 32, e 2 também é positivo. Tá certo? E aí, como solução positiva só tem uma, então esses dois caras eles vão ter que ser iguais. Compreenderam? Qual é a ideia? Sim ou não? Sim. Pois é. E aí, de maneira análoga, raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é igual a 8, e por aí vai. Certo? Então, vamos adiantar aqui. As propriedades são essas, ó. Estão enunciadas de maneira estranha, mas vale, certo? Então, ó, a raiz enésima da mésima potência de A é igual a isso daqui, certo? Onde P é um natural diferente de zero qualquer, certo? Repare nos expoentes aqui, ó. O P é um número natural diferente de zero, N também é um número natural diferente de zero, e o M é um número inteiro, certo? Então, vale essa igualdade aqui, beleza? A demonstração está aqui, ó. Por que que isso é verdade? Se você chamar isso aqui de x, o que é que você nota? É que x elevado a n vezes p, x elevado a n vezes p é a mesma coisa que isso daqui. Isso aqui é potência de potência, né? Então, a gente teria, ó, a raiz enésima de a elevado a m, tudo elevado a n vezes, e tudo isso ainda elevado a p, né? A gente teria o quê? Que essa coisa elevada à potência n é igual a elevado a m, né? Porque a raiz enésima de uma coisa elevado a n vai ser aquela coisa ali, certo? Só que o que acontece é que a elevado a m elevado a p é igual a elevado a m vezes p, tá certo? Então, assim, o que a gente está verificando é que esse cara, esse x, ele é uma solução da equação x elevado a n vezes p igual a esse número aqui, tá certo? Então, e como esse número aqui ele é maior ou igual a zero, então x ele tem que ser igual à única solução não negativa desta equação aqui, certo? Basicamente é isso aqui, ó. Se eu quiser resolver, esta equação, qual é a única solução não negativa? Vai ser
essa aqui. Beleza? Por definição, né? Só que o que é que ele mostrou? Ele mostrou que x elevado, ou que x igual a elevado a m, a raiz enésima disso, esse cara também é uma solução não negativa para essa equação. Essa que é a ideia da continha que ele fez. Beleza? E aí o que acontece? Ó, como esse cara também é uma solução para essa equação, então ele tem que coincidir com essa daqui. Ou seja, esse cara e esse, eles devem ser iguais, porque ambos são soluções não negativas para esta mesma equação. Compreendido o raciocínio? E de maneira análoga, ele vai fazer a demonstração das outras propriedades dessa mesma forma. Tá certo? Beleza? Essas propriedades elas são estranhas de ver do jeito que está enunciado aqui, mas quando a gente vê potência com expoente racional, vai ficar melhor de enxergar isso. Tá certo? Bom, vamos seguir aqui. Potência, cadê? Com expoente fracional, com expoente racional aqui. Beleza? Potência com expoente racional. Então, a gente vai pegar um número real positivo e um expoente racional, onde o denominador, aliás, o numerador é inteiro e o denominador é racional. E o denominador é um número natural, diferente de zero, certo? Então a gente vai definir potência com expoente racional desse jeito aqui. Beleza? Para lembrar disso, vocês devem ter até uma frase, né, que é aquela do... Teve até uma pessoa de tarde que falou que era quem Quem tá está no por sol vai cima... para a sombra, quem tá na sombra vai para o sol. É isso mesmo, certo? Quem está no sol, que é o P, vai para a sombra, que é ficar embaixo da raiz aqui, né? Certo? E quem está na sombra aqui vai ficar no sol depois, né? Beleza? Eu lembrei de uma outra aqui, ó. Lembrei agora. Uma outra que era assim: quem está por dentro é quem está por cima, e quem está por fora é que fica por baixo, certo? Está mais relacionado a você saber ou não de uma coisa, né? Então, quem está por dentro das coisas é que está por cima das coisas, né? Que está por cima. E quem está por fora das coisas é que fica por baixo, né? É uma outra forma de a gente ver isso. Tá certo? E aí, ó, isso daqui é definição. Tá certo? Definição. Tranquilo? Sim ou não? E aí tem umas coisas, algumas observações que quando a base é um número, quando a base é igual a zero, se o expoente for um número racional positivo, a gente vai colocar isso daqui como definição. Tá certo? Isso é uma definição também. Tanto que ele chama aqui, né? Adotamos a seguinte definição especial. Que é uma definição que faz sentido, né? Porque, como a gente estabeleceu, né? Que A elevado a P sobre Q é igual a isso aqui. Então, se o A for igual a zero, a gente teria meio que isso aqui, né? Só que 0 elevado a P é igual a zero, e aí a raiz quiésima de zero, zero. Então, é uma definição que faz sentido, né? Beleza?
Outra observação é que isso daqui não tem significado se o expoente for negativo. Por quê? Porque se o expoente é negativo, como ele é um número racional em que o denominador é o número natural, então você vai ter que ter o numerador sendo negativo, né? Se você sabe que a fração aqui é negativa, mas o que está embaixo não é, então o que está em cima tem que ser. Tá certo? E aí, nesse caso, esse cara aqui não existiria, né? 0 elevado ao número negativo não existe, né? Tranquilo? Sim ou não? Porque aí qual é a questão? Ó, é que nós teríamos essa igualdade aqui, né? Só que se P for negativo, aqui a gente tem problema. Entenderam isso? Aqui é onde dá pau. Tá certo? Então, continuando. As propriedades. Vejam só. Para quaisquer bases, né? A e B, números reais positivos. P sobre Q e R sobre S, números racionais. Vejam as propriedades que são verdadeiras aí. Ó. O que é que você tem? Produto de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Propriedade que a gente já tinha, né? Certo? Quociente de potências, ó, de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Potência de um produto igual ao produto dessas potências. Potência de um quociente igual ao quociente das potências. E potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Então veja que as propriedades, mesmo com os expoentes sendo números racionais, essas propriedades são as mesmas. Tá certo? Beleza? E essas são as propriedades que vocês têm que usar na hora de resolver vários exercícios. Tá certo? Beleza? Simplificar expressões e tal, você tem que usar essas 5 propriedades. Ou algumas dessas propriedades aí. Tá certo? Então tá aqui, tem aqui vários exercícios. Vamos pular eles e falar agora sobre expoente, potência com expoente irracional. Certo? E aí, para vocês terem uma ideia da dificuldade, a questão é a seguinte, ó. Digamos que você está querendo dar uma ideia de o que é 3 elevado à raiz de 2. O que é 3 elevado à raiz de 2? Uma ideia, para a gente dar uma noção do que é isso, é fazer o seguinte, ó. O raiz de 2, ele é um número irracional, certo? Mas que ele pode ser aproximado por números racionais. Tá certo? Beleza? Aí a gente pode aproximar o raiz de 2 por números que são menores do que ele, ou por números que são maiores. Tá certo? Essas setinhas aqui indicam que aqui nós teríamos uma sequência de números racionais que convergem para o raiz de 2 e aqui também. Certo? Beleza? Então vamos lá. Então vou pegar aproximações, valores aproximados para a raiz de 2, e aí eu vou usar esses valores aproximados para sair calculando essas potências aqui, ó. Beleza? Então, pegando esses dois números aqui, eu calculo 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado. São valores aproximados para isso daqui. Agora, claro, com aproximação bem ruim. Se eu pegar essas aproximações aqui para o raiz de 2, eu vou ter
esses dois caras aqui, tá certo? E assim por diante. Beleza? Se eu pegar esses dois números racionais aí, essas potências aqui, ó, começam a ficar, elas começam a convergir para um mesmo cara, certo? Aí esse cara para onde essas potências vão convergir é o que a gente vai denominar de 3 elevado à raiz de 2. Beleza? Então, se você quiser calcular quem é 3 elevado à raiz de 2, você vai pegar números racionais cada vez mais próximos de raiz de 2, calcular a potência correspondente, que essa potência aqui vai ser um valor aproximado para esse cara aqui, tá certo? E quanto mais próximo do raiz de 2 eu pegar um número racional, mais próximo disso aqui vai estar a potência correspondente. Beleza? Tem uma ideia sofisticada por trás disso tudo, mas que vocês vão se aprofundar nisso mais numa disciplina como análise, por exemplo, certo? Quando vocês forem aí, Super Saiyajin nível 4, né? Que é o último carinha naquela escala da figura que eu postei, né, no grupo. Alguém me falou que aquela última figurinha ali, aquele último ali é o Super Saiyajin 4. Grau 4, nível 4, sei lá o que que é. Beleza? Bom, mas então vamos lá. A questão mais formal aqui é a seguinte: é a gente pegar e definir dois conjuntos, dado o número real alfa, o número irracional alfa. Eu vou definir dois conjuntos, que é o conjunto de todos os números racionais que são menores do que alfa e um outro que é o conjunto de todos os números racionais que são maiores. Beleza? A partir desses dois conjuntos, eu vou criar outros dois conjuntos. Esse daqui e esse daqui. Mas antes, a gente tem algumas propriedades. Ó. Os conjuntos A e B, eles são dois conjuntos que têm a propriedade de que todo elemento de A1 é menor do que todo elemento de A2. Beleza? Isso é claro porque todo elemento de A1 é menor do que alfa. E todo elemento de A2 é maior do que alfa. Então, claramente, todo elemento de A1 é menor do que todo elemento de A2. Uma coisa que não é óbvia, e que a gente vê num curso de análise, por exemplo, é que, fixado o número alfa, sempre a gente consegue dois números racionais RS, de modo que essas desigualdades aqui são verdadeiras, e a diferença entre RS é a menor possível. Menor possível não, né? Ela é menor do que qualquer número positivo arbitrário. Certo? Bom, a partir desses conjuntos A1 e A2, a gente define os conjuntos B1 e B2, fazendo o quê? O conjunto B1 vai ser o conjunto de todas as potências de A, cujo expoente é um elemento do conjunto A1. E o conjunto B2 é o conjunto de todas as potências de A, cujo expoente é um elemento de A2. Certo? Então, B1 é o conjunto das potências de expoente em A1 e B2 o conjunto das potências de expoente em A2. Certo? E aí o que acontece? Ó, pelo menos para o caso de A maior do que 1, vai ser verdade a seguinte coisa. Ó. Todo elemento de B1 é menor do que todo elemento de B2, propriedade parecida com os conjuntos A1 e A2, ó. Certo? Então, todo elemento de B1 é menor do que todo elemento de B2. E outra coisa, sempre existirão números racionais RS, de modo que as potências A elevado a R e A elevado a S são tais que essa diferença também é menor do que qualquer número positivo arbitrário. Tá certo?
Essa é as propriedades que esses conjuntos B1 e B2 têm. Não são propriedades fáceis de demonstrar, não. Beleza? Na próxima aula, eu estou cogitando a possibilidade da gente provar essas coisas. Certo? Vai ser uma coisa meio técnica que poderia ser visto num curso de análise, mas que eu andei pensando aqui a respeito e é normal que num curso de análise vocês acabem não vendo isso. Então, talvez eu faça essa demonstração, porque você não precisa ter conhecimento de análise, mas eu queria que vocês tivessem ao menos uma noção da dificuldade técnica que é fazer essas coisas aí, certo? E tudo isso é caminhar para definir o que é um número real elevado a um expoente real, certo? Beleza? É uma dificuldade técnica danada fazer isso. Ok? Mas enfim, então os conjuntos B1 e B2 têm essas propriedades aí, tá certo? E aí o que acaba se definindo como sendo A elevado a esse expoente irracional, certo? O que a gente costuma definir como sendo A elevado a alfa é uma coisa que a gente chama de supremo de um conjunto. A gente pega o conjunto B1 e considera o supremo desse conjunto, e aí o supremo desse conjunto é o que a gente vai chamar de A elevado a alfa. Na aula que vem, se eu for demonstrar as questões técnicas aqui, eu vou definir o que é o supremo de um conjunto e tal, falar de umas coisas, só para vocês terem uma noção assim de como que essas coisas são provadas, tá certo? Não é nada que eu, digamos assim, cobraria numa prova, não. Tá certo? Bom, uma observação aqui é que se o expoente se a base for o número 0 e alfa é um número irracional positivo, a gente ainda continua definindo 0 elevado a alfa como sendo 0. Tá certo? E também 1 elevado a alfa como sendo 1, com a alfa sendo um número irracional. Isso também é meio que definição, tá certo? Quase uma definição. Na verdade, isso aqui dá para provar, mas enfim. Beleza? E aí vale as mesmas observações. Ó. Se o alfa for um expoente negativo, isso daqui não tem sentido. Certo? E se o expoente for irracional, se os expoentes forem irracionais positivos, né, aquelas propriedades que a gente já tinha verificado para naturais, inteiros e racionais, elas continuam sendo verdadeiras. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. E aí as propriedades estão estabelecidas. Se as bases são números reais positivos, então a gente continua tendo que produto de potências de mesma base, você repete a base, somos expoentes, quociente de potências, repete a base, subtrai os expoentes, potência de produto é produto das potências, potência de quociente é quociente das potências, e potência de potência repete a base e multiplica os expoentes. Tá certo? Essas propriedades valem mesmo com os expoentes sendo números reais. Tá certo? Tem um probleminha interessante com relação a isso, né? Que eu vou deixar para vocês pensarem e pesquisarem, que é o seguinte, ó. Vocês provarem a seguinte coisa. Existem A e B irracionais, né? Ou seja, existem dois números A e B
que não são racionais, mas que A elevado a B é um número racional. Certo? É claro que um número racional elevado a um número racional é um número racional. Pode ser um número racional, certo? Mas pode não ser também, porque, por exemplo, 2 elevado a meio é o raiz de 2. Isso daqui não é racional, né? Então, veja que existem números racionais cuja potência aqui, ó, esse número racional elevado a esse número racional, ele não é um número racional, é um número irracional, certo? O que eu quero que vocês mostrem aqui, ou pesquisem, é que, da mesma forma, você consegue dois números que não são racionais, mas cuja potência aqui, ó, é racional. Beleza? Pesquisem aí, porque eu sei que isso tem feito na internet. Alguns canais no YouTube aí fizeram esse probleminha já. Então, eu quero que vocês primeiro pesquisem, deem uma olhada na solução que foi dada, e aí na aula que vem eu tiro dúvida a respeito dessa solução. Que alguém pode ficar em dúvida. Beleza? E aí termina esse capítulo, né? Mas, para finalizar esse capítulo, eu quero comentar uma coisa que eu vou tentar comentar mais rápido do que eu comentei de tarde, que é o seguinte, ó, nesse livro, no final do capítulo, ele traz algumas coisas para vocês lerem a respeito de historinha e tal, e alguns temas complementares, certo? E aqui ele está falando sobre relação de Stiefel, triângulo de Pascal, certo? E outras coisas aí. Beleza? Acho que ele deve falar sobre... Falou não, mas eu vou comentar. Que é o seguinte, ó. Vamos lá. Não sei se vocês já viram essas coisas antes, mas o que é o triângulo de Pascal? Um triângulo que a gente vai começar a definir assim, ó. A gente vai começar com o número 1. Na próxima linha eu vou colocar 1 e 1. Próxima linha eu vou colocar 1, 2, 1. Depois 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. E qual que é o padrão de formação dos números que estão compondo esse triângulo aqui, que é o triângulo que a gente chama de triângulo de Pascal? A composição se dá da seguinte forma. Cada elemento de uma linha é a soma entre o elemento imediatamente acima dele, da linha anterior, mas o elemento imediatamente à esquerda desse cara, certo? Então, no caso aqui, ó, quando eu faço 1 mais o 2, o resultado é o 3. 2 mais 1 igual ao 3. Aqui, ó, 1 com o 3 vai ser o 4. O 3 com 3 vai ser o 6. O 3 com 1 vai ser o 4. Certo? Então, ó, cada elemento de uma linha, ele é a soma de dois elementos que estão na linha de cima, certo? E é o que aparece aqui, é justamente o A mais B. Ó. Essa é a regra de formação do elemento, certo? Beleza? É isso daqui, ó. Esta relação aqui entre os coeficientes, né? Entre os números que aparecem aqui, essa relação é a relação de Stiefel.
Como é que se escreve Stifel? É S-T-I-F-E-L mesmo. Essa é a relação de Stifel. A partir dela, então, você sai obtendo todas as linhas que aparecem no triângulo de Pascal. A próxima linha aqui, quem é que vai ser? A próxima linha vai ser 1. E aí, quem é o elemento daqui? Vai ser 5. O carinha daqui vai ser a soma desses dois. Vai ser, então, 10. O próximo aqui também vai ser 10. O próximo aqui vai ser 5. E o último, 1. Certo? Beleza? Próxima linha. Começo com 1. O cara daqui vai ser quem? Vai ser o quê? 6. 6. O próximo. 15, Próximo. 20, Próximo. Ô, Paulo, Oi. é infinito esse triângulo de Pascal? Sim. Você pode fazer isso indefinidamente. Certo, Certo? certo. Próxima linha aqui vai ser 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 e 1. E assim por diante. Beleza? Tá certo? Bom, que relação isso tem com potenciação que a gente está vendo? Vai ter a ver com o seguinte, ó. A gente viu que potência de produto é uma coisa simples, né? É apenas você fazer o produto das potências, né? Mas potência de uma soma já não é tão simples assim. Porque não é igual a isso, né? Não é igual. Beleza? Tanto não é igual que para n igual a 2 já é falso, como a gente viu, né? Quer dizer, só é verdadeiro se A ou B for igual a 0, mas de modo geral não é igual. Então o que acontece, ó? Vamos supor que A e B são dois números positivos, só para fixar a ideia, certo? Então quando eu faço A mais B e elevo isso daqui a 0, o resultado é 1. Beleza? Se eu faço A mais B elevado a 1, o resultado vai ser A mais B. Sim ou não? Que eu vou escrever assim, ó. 1 vezes A mais 1 vezes B. Beleza? Se eu faço A mais B elevado ao quadrado, o resultado é o quê? A mais B ao quadrado é A quadrado, 2AB, B quadrado, né? Sim ou não? E aí, esse resultado aqui eu posso escrever assim, como sendo 1 vezes A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, mais 1 vezes B quadrado, não é? Deixa eu escrever assim. Se eu fizer A mais B elevado ao cubo, então vou fazer o quê? Se eu pegar esse cara aqui e multiplicar isso por A mais B, o que é que vai nos dar? Ó? Vamos fazer aqui. A quadrado mais AB mais B quadrado, vezes A mais B. Isso daqui vai ser A ao cubo. Professor, não é 2AB, não? 2AB. Ó, aqui eu esqueci de botar o 2 aqui, não foi? Vamos lá. O que vai ficar o quê? Quando eu fizer A vezes esse, vai dar 2A quadrado B. A vezes B quadrado vai dar AB quadrado. B vezes A quadrado vai dar A quadrado B. B vezes isso vai nos dar 2AB ao quadrado.
E b vezes b quadrado vai dar b ao cubo. Quando eu junto esse cara com esse daqui, ó, a quadrado b, né? E a quadrado b, eu vou ficar com 3 a quadrado b. Juntando esse cara com esse, a gente vai ter 3ab ao quadrado, certo? E o a ao cubo e o b ao cubo a gente só repete aí, certo? Juntei esse cara com esse, juntei esse cara com esse, tá aqui, ó. Então, isso vai nos dar 1 vezes a ao cubo, mais 3 vezes a quadrado b, mais 3 vezes ab ao quadrado, mais 1 vezes b ao cubo. Tá certo? E aí eu quero que vocês comecem a identificar o seguinte padrão. Primeiro, olha o padrão entre o que acontece com as letras, ó. Quando a potência aqui é igual a 1, aparece o quê? Potência 1 de A, potência 1 de B. Quando a potência é 2, aparece a potência 2 do A, depois a potência 1 do A, aparece a potência 1 do B e a potência 2 do B, né? Eu vou botar até em cores diferentes. Ó. Beleza? Quando a potência é 3, olha o que aparece. A ao cubo, A quadrado, A. E no caso do B, o que aparece? Aparece B ao cubo, B quadrado e B também. Tá certo? Então, no caso de a gente ter uma potência 4, o que apareceria? Vai aparecer A à quarta, vai aparecer A ao cubo, vai aparecer A ao quadrado e vai aparecer A. E no B vai aparecer B, B quadrado, B ao cubo e o B à quarta. Tá certo? Então, veja aqui, enquanto as potências de uma das letras vão diminuindo, o da outra vai aumentando. Ó. E aumenta, uma aumenta e a outra diminui, de tal forma que se você somar os valores das potências de A e B, o resultado sempre é igual ao valor que está aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui só tem o A à quarta, né? Então, potência 4, potência 4. Aqui tem potência 3 do A e tem a potência 1 do B, somando 4. Aqui também a soma dá 4, aqui a soma dá 4 e aqui é igual a 4. Observaram esse padrão? Sim ou não? Sim, sim, professor. No caso da potência 5, aí agora já facilitou, né? Então vai aparecer A à quinta, A à quarta, A ao cubo, A quadrado, A e só, né? E no caso do B, vai aparecer B aqui, de modo que a soma dá 5, tá vendo? A soma das potências. Aqui vai aparecer B ao quadrado, B ao cubo, B à quarta e vai aparecer o B à quinta. Beleza? A pergunta agora é, tá, e os coeficientes dessas coisas? Os coeficientes, agora vamos observar outro padrão, que é esse aqui, ó. Se a gente olhar apenas para os coeficientes, o que é que nós temos como coeficientes ali? Na primeira linha, eu tenho 1. Na segunda linha, eu tenho 1, 1. Na terceira linha, eu tenho 1, 2, 1. Na terceira linha, 1, 3, 3, 1. Note que esses carinhas aqui, ó, eles são o começo, ó, do triângulo de Pascal. Sim ou não? Sim ou não? É sim, professor. E aí o que acontece? A relação de Stiefel, ela vai dizer que a relação que existe entre os coeficientes aqui, ó, a relação entre os coeficientes desses caras satisfazem essa regrinha, que a gente chama de relação de Stiefel. Então, ó, se eu quiser determinar
quais são os coeficientes aqui, é só eu olhar qual é a quarta linha no triângulo de Pascal, quer dizer, não a quarta linha, né? A quinta linha do triângulo de Pascal, porque essa linha aqui corresponde a n igual a 0, essa linha corresponde a n igual a 1, essa linha corresponde a n igual a 2, essa linha corresponde a n igual a 3, e aí a linha correspondente a n igual a 4, a gente já sabe que é 1, 4, 6, 4, 1. Esses caras aqui vão ser os coeficientes que aparecem aqui, certo? Então, ó, esse primeiro coeficiente é 1, esse próximo coeficiente vai ser o 4, o próximo vai ser o 6, o próximo vai ser o 4 e o próximo vai ser 1 de novo, certo? Obedecendo, então, a essa regrinha aí dos coeficientes, ó, seriam os elementos que aparecem nas linhas aqui do triângulo de Pascal. Beleza? Se eu quiser determinar, então, quem é isso daqui? Quem são os coeficientes? Então, o primeiro é 1, o próximo vai ser 1 mais 4, que é o 5. O próximo vai ser 10, o próximo 10, o próximo 5 e o próximo 1. Tá certo? Beleza? Então, a relação de Stiefel, triângulo de Pascal e potências de uma soma, elas estão relacionadas desse modo, tá certo? Essas coisas têm tudo a ver umas com as outras. Beleza? Beleza, professor. Agora, observem o seguinte, que apesar de ser uma coisa simples, né? Eu acho simples, imagino que vocês também estão achando simples, mas tem um probleminha agora, que é o seguinte, ó. Se eu quiser calcular A mais B elevado à 10ª potência, o que é que vocês fariam? O que é que vocês fariam? Bateria o desespero primeiro? Por aí. Depois ia passar a distribuir o expoente entre as variáveis, né? A décima, a nona, e assim sucessivamente. Certo. Então, o primeiro, né? Vai ser A elevado à 10ª, a nona, a 8ª, a 7ª, a 6ª, a 5ª, a 4ª, A ao cubo, A quadrado, A. Ficou até pequeno, né? Certo? Seria uma coisa que vocês fariam primeiro, né? Mas o problema não é esse, né? E nem o B também, né? Porque o B vai ser o quê? B quadrado, B ao cubo, B à quarta, B à quinta, B à sexta, B à sétima, A quadrado, B à oitava, A, B à nona, e por último ainda apareceria ali o B à 10ª, né? Faltou espaço. Eu devia ter escrito menor, mas enfim. Mas o problema não é isso, né? O problema são os coeficientes, né? O primeiro aqui você sabe que é 1, o último você sabe que é 1, e os outros? E os outros coeficientes aqui? Podemos dizer que o segundo e o penúltimo é 10? Certo, esse daqui 10, e desse daqui também é 10. Beleza, você identificou esse padrãozinho aqui, né? Não é isso? Isso aí. E o penúltimo também, né? O penúltimo você também tem esse mesmo padrão aqui, né? Aqui, aqui, aqui. Beleza? Tá, mas e os outros então? Depois do 10 viria o 20. Como assim? Depois do 10 viria o 20? Por quê?
Ah, não. Foi um equívoco aqui. Eu acho que viria o 21, porque de 1 daqui da segunda terceira aqui do terceiro, vai de 1 para 3 que dá 2, aí de 3 para 6 que dá 3, aí de 6 para 10 que dá 4, aí seria o décimo de 10 para 15. Ah, Aí não mas... usaria o triângulo de Pascal, não, professor? Então, mas é isso que eu quero que vocês digam. Você vai usar o triângulo de Pascal, certo? Mas como é que você usaria o triângulo de Pascal? Você ia ter que fazer a sexta linha, ia ter que fazer a sétima, fazer a oitava, fazer a nona, para daí finalmente você fazer a décima. Sim ou não? Sim. Então veja que começa a ser um pouco inconveniente, né? Essa questão de você ficar fazendo as linhas. Porque se eu pedisse, por exemplo, agora A mais B elevado a 50. Tome essa. A mais B elevado a 50. E aí, ferrou, né? Errou. Certo? Então é por isso que tem um teorema chamado teorema binomial de Newton, que eu não sei se vocês viram isso no colégio, mas se viram, com certeza, aliás, muito provavelmente, devem ter se desesperado com ele um pouco, ter achado a coisa mais absurda em matemática, que é A mais B elevado a N, claro, o expoente N é um número natural, certo? Maior ou igual a 1. Aliás, pode ser zero também. Esta soma pode ser calculada por meio de uma fórmula que é assim, ó. Vai ser o somatório com K variando de 0 até N, de N sobre K, que multiplica A elevado a N menos K, mais B elevado a K, certo? Onde esse cara aqui, ele é definido como sendo N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Onde o que é o fatorial de um número? O fatorial de um número é igual a todas... É o produto de todos os números menores ou iguais a n, certo? Maiores ou iguais a 1, né? Beleza? E o fatorial de 0 a gente define como sendo 1, e o fatorial de 1 a gente define como sendo 1 também. Beleza? Esse é o teorema binomial de Newton. Qual é a vantagem dele? Com relação a você calcular isso usando o triângulo de Pascal. É que isso aqui lhe dá um modo de você calcular diretamente aquela potência sem passar pelas potências anteriores. Porque os coeficientes que vão aparecer aqui, ó, você tem uma formulazinha entre aspas, para calcular o valor do coeficiente. Tá certo? Por exemplo, ó, vamos lá. Se eu quiser fazer A mais B elevado ao cubo, e eu aplicar o teorema binomial, isso daqui vai ser o somatório com o K variando de 0 até o 3, certo? Eu vou fazer N igual a 3, né? De quem? De 3 escolhe K vezes A elevado a 3 menos K vezes B elevado a K. Tá certo? Então fica assim. E aí o que é isso daqui? Como que funciona o somatório? Eu vou pegar tudo que está aqui e eu vou fazer K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2 e K igual a 3. E aí o que vai dar? No primeiro a gente vai ter 3, 0 aqui, A elevado ao cubo vezes B elevado a 0, né? Mas o próximo termo vai ser de 3 escolhe 1 vezes A ao quadrado vezes B. Sim ou não? Mas o próximo termo vai ser de 3 escolhe 2 vezes A vezes B ao quadrado. E mais de 3 escolhe 3, A elevado a 0 vezes B ao cubo. Beleza? Beleza.
B elevado a zero vale 1. Vou tirar ele aqui. A elevado a zero também vale 1, então isso fica B ao cubo. E a gente tem isso daqui, certo? Agora é só calcular cada uma dessas coisas. Daí o que que acontece, ó? Quem é 3 escolhe 0? Vai ser 3 fatorial dividido por 0 fatorial vezes 3 fatorial. Certo? Ó, fatorial do de cima, aqui em cima. E aqui embaixo vai aparecer o fatorial desse cara e o fatorial da diferença entre o de cima e o de baixo. Beleza? Então a gente tem isso daqui. 0 fatorial vale 1. 3 fatorial dividido por 3 fatorial vale 1. Então esse coeficiente aqui é igual a 1. Beleza? Esse próximo aqui, o que vai dar? Vamos lá, ó. De 3 escolhe 1, então vai ficar 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 2 fatorial. 1 fatorial é igual a 1. E 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1 cancela, fica 3. Então esse próximo coeficiente aqui é igual a 3. O próximo aqui, a gente vai fazer de 3 escolhe 2, que é 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, isso daqui vale 1, certo? E aqui embaixo vai ficar 2 vezes 1 de novo, ó. Tá certo? De 3, 0, 3 escolhe 2, isso mesmo. Pronto, então deu 3 também, né? E o último coeficiente aqui, ó. De 3 escolhe 3, a gente vai ficar com 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 0 fatorial. 0 fatorial é 1, vai ficar 3 fatorial dividido por 3 fatorial, que vale 1. Então, esse último coeficiente aqui também é 1. Compreendido? Compreendido sim, professor. Então, veja que, a partir do teorema binomial, a gente pode obter diretamente a potência de uma soma sem passar pelo triângulo de Pascal, certo? Que tem os seus inconvenientes, né? O triângulo de Pascal, para potências pequenas, é até beleza, né? Você ir fazendo até ali a quinta linha, sexta, sétima, não sei, talvez até a 10ª linha. Mas potências muito maiores, aí, bicho, você começa a gastar todas as folhas do seu caderno e não termina de fazer, né? Beleza? Então tem esse inconveniente aí. Bom, na próxima aula eu queria parar mesmo por aqui, porque na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre esse resultado aí, ver a questão técnica da definição de potência com expoente real, beleza? Para daí a gente entrar em função exponencial e depois falar em logaritmo e função logarítmica, beleza? Então vou terminar a aula hoje por aqui. Até porque eu já passei do meu horário, né? Vou ficar, então, por aqui. Tenham todos aí uma boa noite. Até quarta-feira. Boa noite. Boa noite, professor. E Boa noite, professor. tchau para vocês. Tchau, Tchau, tchau. professor. Boa noite. Até quarta.